Fala pessoal, bom dia! Vamos lá para mais um giro de mercado hoje, segunda-feira, começando aí mais uma semana. Vamos entender o que está acontecendo com o mercado. Já vamos começar aqui com os destaques, né, da noite aí, do final de semana, onde nós tivemos aí o Haddad, que vai ter uma semana decisiva no Congresso, até porque daqui a 12 dias o Congresso entra de recesso, né? Então, tem diversos pontos que a gente precisa resolver, né? A gente não, eles precisam resolver para que possa dar mais clareza para a gente, né, em termos de uma perspectiva futura, em termos do fiscal, né, o orçamento de 2024 que ainda não está resolvido, a gente precisa entender como vai ficar. Então, nós temos ali a LDO, que ainda tem coisas ali para ser tratadas, nós temos questões para serem tratadas da reforma tributária e também nós temos ali alguns projetos de arrecadação, né, porque trazendo, né, para um panorama geral, a gente tem o Congresso, né, o Congresso, ó, a ala econômica, né, do governo, querendo zerar o déficit fiscal até final de 2024, né? Então, isso a gente já tinha desde lá da época quando estavam na campanha ainda, né? Queriam zerar o déficit fiscal, déficit zero até 2024. Só que a probabilidade disso acontecer foi reduzindo, né? Foi caindo um pouco mais. Então, essas questões que depois virou, né, no ponto que o Lula mencionou que não teria déficit zero e ficaria ali na casa de até 0,5% de déficit fiscal, o Haddad mencionou que não poderia trocar a meta, né? Não mencionou não. Conversou com o Lula para não trocar a meta e trazer isso até pelo menos março, né? Março, abril ali para não trocar a meta da zeragem fiscal, beleza? Da zeragem do déficit fiscal. Então, isso se tornou um ponto crucial para o mercado. O mercado já entende que não vai ter zeragem, entende todo o esforço que o Haddad está fazendo para poder buscar isso. E dentro dessa zeragem, como o governo falou, já que não vai baixar o gasto, até porque ano que vem tem eleição municipal, ou seja, vai ter verba ali para as eleições, né? Então, muitas obras aí. Lula já falou que dinheiro bom para o executivo é dinheiro em obra, para ele é dinheiro em obra, e para a fazenda é dinheiro no tesouro, certo? Mas ele não vai diminuir gastos para o próximo ano. Ou seja, os projetos de arrecadação que o Haddad vem trazendo, né, esses são projetos que são cruciais para atingimento da meta, que é zerar o déficit fiscal. Ponto. Né? Se está certo ou se está errado, se é quem apoia ou quem é contra, isso não tem nada, né, não tem espaço na discussão. O ponto é, tem esses projetos para serem votados, isso tudo para poder chegar e traçar o orçamento de 2024, para fechar o orçamento. Porque até o momento nós não temos orçamento fechado para 2024, beleza? Então, esse é um dos pontos para essa semana, que também conta com política monetária nos Estados Unidos e política monetária aqui no Brasil, tá? A gente vai falar sobre agenda aqui já já, então fique aí no vídeo, não saia, pelo amor de Deus, tá? E com isso, o Lula vai se reunir ali com Rui Costa, Haddad, Padilha e alguns líderes, né, do governo no Congresso nessa segunda-feira, porque é uma semana decisiva e precisam andar as coisas. Aí começa o jogo político, né, natural, normal, como sempre existiu ali. Agora o governo Lula também está lançando um slogan, né, que é o Brasil em um só povo, né, após ali o PT defender a polarização com o bolsonarismo, né? Então, nas últimas eleições a gente viu aquela polarização, né? Quem é Lula, quem é Bolsonaro, quem é direita, quem é esquerda, enfim, isso polarizou muito o Brasil. A gente tem discussões, grupos de famílias sendo desfeitos, enfim, amizades sendo desfeitas, brigando por pessoas que nem lembram, nem sabem que a gente existe, né? Então, para ver ao tamanho da situação que chegou, né? Chegou num extremismo, né, que não é muito bom, não é muito bom se tratando de democracia e se tratando de sociedade, né? Não é muito bom, certo? Isso não quer dizer que quem apoia está certo, quem apoia o outro lado está errado e quem vice-versa, tá? São questões que fazem ou não sentido você brigar. É como virou jogo de futebol, né? Vasco e Flamengo, São Paulo e Palmeiras, enfim, virou isso aí. Bom, Xavier Milei corta ministérios, né, pela metade em primeiro decreto como presidente da Argentina, né? Milei também toma posse na Argentina, fala que não há dinheiro e anuncia forte ajuste fiscal. Ele também já mencionou ali que pretende fechar o Banco Central
lá da Argentina. Tem alguns países, né, que não tem Banco Central, mas são países pequenos e tudo. Vamos entender o que que ele vai fazer lá, tá? Não sei se na Argentina seria o caso, mas, bom, eles é que sabem o que que pretendem fazer, beleza? Defesa Civil de Maceió, né, mina 18 da Braskem, né, tem rompimento parcial nessa tarde. E eles até descartam o risco de novos rompimentos. Vamos entender também, tá? Vamos aguardar aí. E me parece que foi uma cagada, né? Uma cagada. Vai ser um problema sério ali, né? Bom, mas vamos aguardar novos pontos. Lira diz que monitora rompimento da mina de Braskem, né, com órgãos, já cobraram medidas, mas ainda não tem nenhuma medida pronta, né? A Braskem ainda não se pronunciou efetivamente. Vamos aguardar, né? O alagoano, né, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, afirmou nesse domingo, dia 10, que monitora minuto a minuto com os órgãos responsáveis os efeitos do colapso da mina 18, né, da Braskem, localizada em Maceió. Parte da mina se rompeu por volta de 1h15 de hoje, né? No caso, de ontem, tá? Domingo. Segundo a Defesa Civil do município, em post na rede social X, né? O antigo Twitter, Lira afirmou que já cobrou medidas técnicas eficazes, ações sociais e reparações financeiras para que Maceió e a população atingida não sejam ainda mais prejudicados, beleza? Bom, somente isso. Opa, tem alguma questão aqui do BC, né? Sindicato de Funcionários do BC convoca a paralisação de 24 horas para o dia 13 de 12. Cara, é isso. Enfim, são as questões aqui e ponto. Não vamos falar mais disso, não. Vamos seguindo aqui para o nosso vídeo. Então, você que está chegando aqui agora, quem vos fala sou eu, Vinícius Vilas Boas, assessor de investimento da XP Investimentos, investidor desde 2007, sócio do escritório Cashwise e apresentador aqui do canal Vinícius Vilas Boas, que vai fazer o giro de mercado com você, tá? Caso você ainda não tenha conta na XP, queira ser assessorado por mim, aqui na descrição do vídeo tem um link de abertura de conta, só clicar, abrir sua conta, e assim que entrar na minha base de clientes, entrarei em contato com você e a gente vai fazer todo o processo, que é entender os seus objetivos, entender o seu momento de vida, entender o seu perfil de investidor e com isso traçar a estratégia ideal para que você possa atingir o seu objetivo, tá bom? E não deixe de se inscrever, ativar o sininho de notificação, dar o like e compartilhar esse vídeo que me ajuda a entregar esse conteúdo a mais pessoas, certo? Que aqui é um morning call com fatos e dados sem viés. Show? Qualquer ativo que eu mencionar aqui não tem recomendação de compra e nem de venda, são somente estudos em relação a preço que os meus seguidores lá no Instagram eles me mandam e até mesmo alguns clientes me mandam pelo WhatsApp. Se você for meu cliente, vai ter contato diretamente comigo e a gente pode fazer aqui alguns estudos, tá bom? Bom, vamos seguir aqui para a nossa tela. A gente vê aí Ásia e Oceania majoritariamente no campo positivo. Isso muito impactado não somente pelo CPI, a leitura do CPI da China que veio abaixo, né? Veio caindo. Isso se tornou agora um pouco mais positivo. Vini, mas antes o ruim não era bom e o bom era ruim? Sim, antes era isso. Só que agora o mundo está olhando para um outro prisma, né? A gente já viu ali os treasuries norte-americanos cedendo, as bolsas não respondendo tanto assim. Então, o mundo agora espera uma despressurização da inflação. Vamos aguardar. Mas só que na China, né, e na Ásia, o impulso, na minha visão, não foi dado somente após a leitura da inflação chinesa, e sim depois que o governo, né, chinês, ele mencionou que teria mais apoio fiscal para o crescimento e estabilidade econômica do país. Então, isso sim faz preço, na minha visão, não somente o CPI, tá bom? Até porque a China, ela precisa crescer. Então, quanto mais a inflação cresce na China, melhor é. Claro que tem que ser controlada. Claro que tem que ser controlado, tá? Não pode ser um dado isolado. Mas o apoio do governo em relação à política fiscal, isso sim muda o cenário econômico da China, tá bom? Então vamos olhar aqui, nós temos somente Hong Kong no cenário negativo, né? Muito impactado pelo setor de tecnologia, ali 0,81% de queda. Nós temos a Europa que está ali meio que misto, né? Então não está nem com frio e nem com calor, certo? Nossa Senhora, ficou horrível isso aí. Mas vamos lá. Nós temos aqui a Europa mista.
é uma semana que inicia e todo mundo vai aguardar a super quarta, tá? Nós temos decisão de política monetária nos Estados Unidos, política monetária aqui no Brasil, enfim, tem uma série de dados para sair, né, dentro da semana. Fora isso, os investidores europeus, eles aguardam, né, eles esperam que o Fed, o BCE e o BOE, eles chegaram no seu limite de aumento de taxa de juros, de aperto monetário, tá? Mas tudo vai depender agora da decisão dos bancos centrais. Mediante a decisão dos bancos centrais, aí nós teremos um direcionador para esse final de ano. Se o Banco Central for hawkish, né, for mais duro, ou seja, for falcão, o que pode acontecer? As bolsas virem para baixo e ter a correção aí no final do ano e o rally vai para o saco, tá? Agora, se o Banco Central for mais dovish, né, um pouco mais pombo, mais tranquilo, aí a gente pode dar mais uma puxada aí no final de ano, isso indo até ali o dia 20, mas depois a galera já para o Natal e só volta a operar mais pesado depois da segunda quinzena ali de janeiro, tá? Então, muita atenção para vocês verem, aqui, você que opera no giro aí de mercado, gosta de derivativos, entenda esse fluxo, tá? Não é só você que tira férias, né? Os investidores também tiram. Show? Bom, futuros americanos tendenciando aí uma abertura negativa, né? Estavam todos ali muito próximo à estabilidade, né? É uma semana que está começando, então hoje é um dia de cautela, tá? É um dia de cautela. É uma semana do meio ali, é uma semana que já não tem muitos indicadores para sair, mas tem decisões importantes, tá? A gente já vai olhar isso aqui. Olhando aqui, petróleo, né, WTI e o Brent, os dois trabalhando abaixo dos $80, $75 o Brent e $70 o WTI. Ambos em queda, vamos ver se isso vai impactar a nossa querida Petro. Índice DX, o índice dólar subindo um pouco mais, né, saímos da casa ali dos 102 e 103, já chegando na casa dos 104. É natural o dólar ganhar um pouco mais de força agora nessa reta final aqui de dezembro. Vamos aguardar, mas o dólar tá vendo, tá aqui, ó, ele tá neutro, né? Tá misto. Em alguns pares ele tá ganhando, outros ele tá perdendo, tá? Os rendimentos dos treasuries estão para cima, né? Então aqui os preços estão caindo. Se a gente olhar aqui a curva, né, do Tesouro de 10 anos, né? Então tá bem tranquilo. A gente pega aqui, ó, o rendimento de 2 anos já, ó, caindo, aliviando um pouco mais, o de 10 anos também, ó, está trabalhando aí na casa de 4,25, a curva bem aliviada. Isso é positivo para as bolsas, tá? Isso é positivo para as bolsas. Agora, o que a galera está esperando? Decisão da política monetária, tá? Decisão da política monetária, porque agora o ruim começa a ficar ruim e o bom começa a ficar bom, tá? Então já muda um pouco mais esse cenário do ruim é bom e o ruim é bom e o bom é ruim, tá? Muda um pouco esse cenário. Por quê? Nós tivemos indicadores que vieram um pouco mais fracos. O mercado de trabalho norte-americano ganhou um pouco mais, mostrou fortaleza ainda, né? Então, a folha de pagamento lá nos Estados Unidos aumentou mais do que o esperado, né? Foi ali 199 mil em novembro. E a taxa de desemprego ela deu uma recuada, né? Caiu aí de 4 meses, né, de 3,7%. Então, isso foi positivo, né? Isso foi positivo. Vamos entender como é que vai ficar a questão ali de inflação, vamos entender também como vai ficar a decisão da política monetária, tá? Olhando aí. Aqui é o conteúdo do meu canal. Bom, vamos lá. Nós temos aqui o nosso Ibovão da Massa, fechou semana passada em 0,85% de queda. Nós tivemos no mês aí 0,19% de queda, ou seja, está neutro ainda, né? Nós temos aí 15,82% no ano. Isso muito impactado pela puxada que deu novembro, né? Novembro foi espetacular, foguetinho do Elon Musk aí para a galera, tá? Então foi bem interessante. Vamos olhar aqui agora o nosso Ibovão da Massa, o gráfico, como é que ficou aqui no semanal. A gente teve, né, uma queda aqui, tá vendo? A bolsa chegou a fazer uma mínima aqui nos seus 100 e pá, fechou ali numa mínima na semana de 125 mil pontos, 125.500, não perdeu os 125 mil, mas ficamos uma boa parte, né, uns 2 dias pelo menos abaixo dos 127 mil pontos, tá?
fechou a semana acima dos 127 mil pontos. É um candle que não é tão ruim assim semanal. Mostra ainda que tem força aqui no nosso Ibovão da Massa, tá? Média móvel de 10 períodos cruzada, com a de 20 para cima. A média móvel de 20 também para cima. A média móvel de 200 períodos mais horizontal, aí mostra que pode ter uma correção lateral, ou seja, ainda não tem tanta força. E nós temos aqui o índice de força relativa trabalhando na casa dos 70 ali, né? Podendo ter uma correção, isso no semanal, tá? Olhando como é que ficou o portfólio do Ibovão da Massa, nós tivemos aí Petrobras, né? Petróleo, que o setor de petróleo tendo uma boa movimentação, né? Então, Petrobras subindo 3%, Prio 5%, bem interessante. Materiais básicos, que acabou também subindo um pouco mais, né? Nós tivemos aí Gerdau subindo 0,90%. Nós tivemos aí o Uzi Minas trabalhando com 1,2%, Semin, né, que é CSN Mineração, 2,8%, mas Vale ficou ali um pouco mais de lado, 0,28%. Vale, eu acho que perdeu o passo, né? Vale, na minha opinião, está atrasada nessa subida, né? Então, acho que pode vir a ter uma subida. Mas hoje ali na Austrália, né, na Bolsa Australiana, nós já tivemos o setor de mineração meio que misto, né? Não tinha uma direção única nesse setor. Não eram todas as empresas que estavam subindo. Braskem que está caindo, depois eu vou até botar o gráfico da Braskem ali. Setor financeiro dando alegrias também, né? Trouxe aí nosso Ibovão para 0,86% de alta. Bradescão da Massa com 1,6%, Itaúsão com 1,2%. Banco do Brasil com 1,8%, BPAC, né, o Banco BTG trabalhando aí com 1%, B3SA quase 2%, ou seja, bem interessante, tá? Bem interessante. Vamos olhar aqui a doleta, que o dólar acabou ganhando um pouco mais de força na semana, né? Fechou ali em alta de 0,29%. Como eu falei, a gente poderia ter essa lateralização entre R$ 4,90 e os R$ 5,00, então provavelmente pode ficar nesse caixotinho aqui, andando de lado, porque ainda tem a questão fiscal para ser decidida. Se nós tivermos nessa semana um cenário fiscal um pouco mais claro, pode ser que a gente possa vir a perder os R$ 4,90, isso se as commodities ganharem um pouco mais de força também, tá? A gente precisa ter um alinhamento aí das commodities ganhando força, o fiscal sendo um pouco mais claro para os investidores, né? E os bancos centrais virem um pouco mais dóceis, ou seja, tem esse conjunto de ações para que a gente pudesse ter aí um dólar mais forte na queda, tá? Um dólar mais forte na queda, certo? Bom, vamos olhar aqui agora, vou estudar aqui algumas empresas que foram pedidas, foi pedido Suzano, Rumo e Engie, tá? Galera que tem Engie aí na carteira. Bom, vamos botar aqui primeiro no mensal, para a gente entender. Bom, podemos traçar aqui. E você não traça retinho, não, Vini? Não, não traço reto. Por que que você não traça retinho, certinho no preço ali? Porque suporte e resistência são faixas de preço, tá? Não é um preço específico. Então, não fique se preocupando com coisas que não vão mudar a leitura do gráfico, tá? Para vocês não ficarem se perdendo aí, querendo botar, vai ficar com um gráfico bonito pra caramba, mas sem efetividade, tá? Então, vamos lá. Rumo, olhando aqui no mensal, tem uma linha de tendência de alta bem interessante, né? Vamos trabalhar aqui, ó, bem interessante. Ação para cima, beleza, ganhou muita força aqui de 2012 para frente, chegamos até aqui 2020, né, trabalhar aí, chegar a quase R$ 70, e depois nós tivemos aí uma queda, né, no mercado, até por causa do Covid, né, viemos aí com uma queda em 2020, aqui, cadê? Aqui, 2020, estava olhando 2021, certo? Então depois ela teve mais uma puxada, até caiu pouco na minha visão aqui em março, né? Porque caiu, teve vol, né, aqui. Mas subiu aí, fez uma máxima histórica, recuou e segurou bem aqui nos 39,10. Segurou muito bem aqui nos 39,10, certo?
Tá buscando, ficou nessa lateralização aqui desde 2021, né? Nessa lateralização aqui entre 53 e até mesmo aqui os R$ 40. Vamos ver. Ganhando essa região aqui, ó, dos 57, 58, pode vir aqui para o 67 e ganhar um pouco mais de força para ganhar esse 67, né? Para vir novamente para a máxima histórica. Nós temos ali no mensal a média móvel querendo já cruzar a média móvel de 10 períodos, querendo cruzar de 20 para cima. Olhando no semanal ele já cruzou e rumo está aí, ó, trabalhando acima da média móvel de 200 períodos. Pode ser que segure aqui a média móvel de 200 períodos novamente como suporte, tá? Como suporte. Aí, para ter um ganho maior, precisa ganhar aqui os 54, 55 e depois ganhar aqui os 59, né? Os R$ 60, na verdade. Ganhando R$ 60, pode vir aqui para os 67. Show? Opa, rumo não. Suzano, desculpa, Suzano. Vamos agora aqui para rumo. Agora a gente vai para rumo. Deixa eu tirar essa fibra aqui, que a gente já traçou há um tempo atrás. Bom, tá tudo tranquilo. Então o rumo teve uma mínima aqui de R$ 1 e porrada, né? Veio subindo, teve uma boa subida também, né? Aqui. Vamos traçar aqui para cá. Beleza, teve essa boa subida, depois lateralizou, né? Não teve grandes movimentações. Rumo já teve aqui trabalhando na casa, né, numa máxima aí de R$ 63, né, de R$ 63. Para ganhar um pouco mais de força, tem que ganhar os 29, tem que ganhar os 30, tá? Por quê? A média móvel de 200 períodos está aqui na casa dos R$ 30, beleza? Vamos aqui pro semanal. Semanal está trabalhando em cima da média móvel de 200 períodos, né? Ganhou aqui uma região bem importante, que é essa resistência aqui, certo? E agora está numa outra lateralização, certo? Na minha visão, está buscando aqui, está corrigindo agora o preço, tá? Para ganhar um pouco mais de força, tem que ganhar os R$ 24, beleza? Caso não venha ganhar os R$ 24, a probabilidade aqui de rumo, com a média móvel de 10 períodos cruzado para baixo, fechamento abaixo das duas médias móveis, provavelmente está muito mais provável vir buscar os R$ 21, tá? Os R$ 21. Perdendo os R$ 21, pode vir encontrar a média móvel aqui de 200 períodos lá para os R$ 19, beleza? Mas aqui segurou duas vezes, né? Segurou algumas vezes aqui. Tem a galera interessada nessa faixa aqui de preço de R$ 21. Mas não deixem de olhar os fundamentos, tá? Vamos olhar aqui Engie. Engie tá aqui buscando, né? Tinha esse canalzinho de baixa, né? Que foi essa correção. Já vou tirar ele daqui, porque agora já não faz mais sentido. E nós temos a média móvel de 10 períodos inclinada para cima, né? Buscando cruzar a média móvel de 20 períodos aqui, né? Fechamento acima das médias móveis, tanto de 10, 20 e de 200. Quando a média móvel de 10 períodos cruzar de cima para a de 20 para cima, isso pode estar mostrando que tem mais gente interessada no preço, mais gente comprando, tá? Então, isso pode trazer Engie para cima dos R$ 45, certo? Aqui está se mostrando uma resistência bem interessante, quebrando essa resistência, né? Ganhando essa resistência. Isso pode trazer alguns stops da galera que está vendida e também a galera se animar um pouco mais em levar a ação para cima. Nós tivemos algumas notícias ali de Engie, né? Falando que alguns bancos tirando ela de neutro, né? E de compra ali para negativo, né? Ou seja, sugerindo venda na Engie. Venda na Engie. O gráfico não mostra isso, na minha visão. O gráfico, na minha visão, não mostra isso. Engie é uma empresa bem bacana, paga bons dividendos. Aí vai depender do que você está querendo com as ações, tá? Vamos ver o que você está querendo com as ações. Bom, olhando aqui Braskem também eu nunca tive na carteira. Estou trazendo aqui para vocês. É a última que a gente vai analisar para a gente já seguir ali para o nosso finalzinho, né? Média móvel de 200 períodos indo inclinada ali bem para cima, né? Olhando no mensal, mostrando que tem uma leve
linha de tendência de alta, né? No longo prazo está subindo, mas hoje a gente vê aqui, ó, desde ali de 2022, a média móvel de 10 períodos cruzado para baixo, né? A de 20, e vindo numa correção, né? Numa linha de tendência clara aqui de correção, de baixa. Com esse problema lá, isso tende a se agravar, né? Isso tende a se agravar. Já perdeu aqui a média móvel de 200 períodos, então pode vir aqui agora, ó, nós temos essa região aqui, que foi a mínima ali chegou a ser a mínima do Covid, mas foi o suporte na área do Covid ali, vindo aqui para os 13,65, né? A probabilidade é que venha trabalhar aqui embaixo, tá? O IFR está mostrando que está quase que sobrevendido, ainda tem espaço para cair um pouco mais, né? Até aqui os 30, mais ou menos, né? O giro financeiro dela vem caindo, vem ficando um pouco mais abaixo da média. Vamos entender, você que tem Braskem na carteira, olhe os fundamentos para ver o que esse rompimento da barragem pode afetar a ação, tá bom? Para você não ficar com o mico no colo. Bom, olhando aqui, vamos botar o da semana. Hoje nós só temos Boletim Focus, né? Que é o que sai aqui, nosso Boletim Focus toda segunda-feira, 8 da manhã, sai o Boletim Focus, então fiquem atentos. Nós temos aqui taxa de desocupação lá no Reino Unido. Nós temos sentimento econômico, o índice ZIL, lá da Alemanha, principal economia da zona do euro. Depois nós vemos aí com CPI, né, nossa inflação aqui no Brasil na terça-feira, amanhã tem inflação. Depois nós temos também a inflação norte-americana, né, o CPI norte-americano. Isso aqui é interessante. Começa a reunião do Fed, né, e começa a reunião do Copom. Tem a confiança do empresário aqui no Brasil. Variação de estoque de petróleo, esse aqui não faz preço. E situação orçamental lá nos Estados Unidos, que também não está com orçamento às mil maravilhas, não. Tem que acompanhar isso aqui, beleza? Bom, olhando depois na quarta-feira, nós temos o PIB do Reino Unido, nós temos juros da hipoteca que sai toda quarta-feira lá nos Estados Unidos, e o PPI norte-americano, mais um dado de inflação norte-americana. Então, nós temos CPI norte-americano, nós temos inflação, nosso IPCA aqui no Brasil, e temos PPI lá nos Estados Unidos. Variação do estoque de petróleo bruto nos Estados Unidos, que esse faz preço no mercado de petróleo. Previsões econômicas do FONC e decisão da taxa de juros do Fed. Aqui é que a galera vai ficar de olho, tá? O consenso mostra que vai ficar em linha com o anterior, né? Ou seja, não vai sofrer alterações, mas a galera espera uma sinalização de que o Fed vai cortar a taxa de juros, tá? Então, entenda como vai ser o discurso do Powell após a decisão da política monetária. E aqui também no Brasilzão, né, às 6h30 da noite, nós temos aí a nossa decisão da política monetária, né? A previsão é que a gente venha cair para 11,75, ou seja, mais 50 base points de corte, tá? Se vier isso, tá em linha, já está no preço, tá? Ah, cortou, a bolsa vai subir. Não, não vai subir porque já está no preço. O que que muda? É o discurso. O discurso pode sinalizar uma aceleração no ritmo de corte da taxa de juros. O outro ponto que pode sinalizar aqui um aumento na bolsa de valores é se vier um corte acima do esperado, tá? Aí sim não está no preço, beleza? Aí não está no preço. Agora, isso aqui já está no preço. Então, não ache que, cortou, a bolsa sobe. Não, entenda o cenário como um todo. Na quinta-feira, nós temos vendas no varejo, decisão da política monetária lá do BOE, a terceira decisão de política monetária no mundo. Então, a galera está entendendo o seguinte: tanto o BOE, quanto o Fed, quanto o Copom já estão com a sua sinalização muito clara, né? Aqui o nosso Copom vai cortar 50 base points, BCE, BOE e Fed vão manter as suas taxas de juros porque já chegou no seu pico, tá? Então temos depois ali BCE também decidindo na quinta-feira, certo? Índice de preço de exportação, né? Ali nos Estados Unidos, pedidos iniciais de seguro-desemprego, que vai sair todos os dados, mas a gente já teve ali o payroll, então isso aqui salvo que venha muito discrepante para fazer algum tipo de preço, tá? Mas se vier bem em linha ali, ou levemente acima, ou levemente abaixo, não vai mudar muita coisa não, beleza? Tem depois a conferência ali do BCE para ver o discurso da Lagarde, né? Nós temos vendas no varejo na China e produção industrial chinesa também, beleza?
E na sexta-feira nós temos PMI industrial lá na zona do euro, com a principal economia que é a Alemanha, índice de atividade econômica, nosso IBC-BR, que é quase que uma prévia do nosso PIB, tá? Nós temos depois índice de atividade industrial, né, New York Empire State, lá nos Estados Unidos, produção industrial norte-americana, S&P global, né, que é o PMI de serviço, e o PMI composto global, beleza? E assim a gente fecha a semana. Ou seja, nós temos quarta e quinta-feira com decisões de política monetária e nós temos uma semana recheada de inflação, tá? Indicadores de inflação. Isso pode vir a decidir, né, dar o rumo ali para o nosso mercado, para a nossa bolsa de valores, beleza? Bom, fechamento, exatamente isso, segunda-feira, a semana está começando, então muita cautela e muita tranquilidade, tá bom? Então fiquem atentos que quarta-feira é o divisor de águas, vai dar o direcionamento do nosso mercado para o mês de dezembro, tá bom? Então fiquem atentos a isso e até amanhã com mais giro de mercado. Valeu!